Fala galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo. O assunto de hoje é ondas estacionárias em tubos sonoros. Antes da gente começar, se não tá inscrito ainda, se inscreve, me ajuda a fazer o canal chegar nos 1000 inscritos. Se você tá vendo e já passou do 1000, que bom, me ajuda a crescer ainda mais. Mas é isso aí, vamos pro vídeo. E então, ondas estacionárias em tubos é o nosso próximo assunto. O assunto de hoje, a gente já viu ondas estacionárias em cordas na aula anterior. Vou deixar aqui o balãozinho. A gente viu em cordas e viu a definição de onda estacionária antes de ver ela em cordas, né? Hoje a gente vai ver então em tubos sonoros. Galera, o que é um tubo sonoro? É qualquer tubo que, quando percorrido por um jato de ar, vai produzir onda sonora. Por exemplo, essa garrafa d'água aqui, todo mundo já soprou uma garrafa, eu tenho certeza, e ela se comporta como um tubo sonoro, dependendo da altura que tiver a água aqui. Certo? Se eu ir tomando a água, acho que agora não vai dar, porque eu tô acabei de tomar muita água. Se eu ir tomando, ó. Viram que mudou o som, né? Ó. Agora não mudou muito não. Mas então, um tubo sonoro, quando percorrido então por um jato de ar, vai produzir essas ondas sonoras. A gente tem alguns instrumentos musicais que são tubos sonoros. Por exemplo, aqui a gente tem uma flauta transversal, aqui a gente tem um clarinete. A maioria então dos instrumentos de sopro vão ser tubos, certo? Então, acontece o seguinte, a gente tem os tubos sonoros abertos e os tubos sonoros fechados. Pessoal, todos dois, uma das extremidades tem que estar aberta, certo? Porque senão como que o ar ia entrar, não é mesmo? Como que você ia soprar ele, por exemplo, no caso de um instrumento ou da minha garrafa. Só que no caso do aberto, ele tem duas aberturas, tá? E no caso do fechado, ele tem apenas uma abertura. Então, cuidado com isso, que às vezes confunde em exercício. Tem exercício que tenta te induzir a falar que é um tubo aberto, mas na verdade é fechado. Talvez não, a gente vai ver exemplos daqui a pouco. Beleza? Então, quando a gente sopra aqui esses instrumentos, ó, no caso da flauta, ela é um tubo aberto, porque ela tem uma entrada de ar de um lado e uma saída do outro. Clarinete é a mesma coisa, aberto cá e na embocadura, tá ok? Minha garrafa aqui, fechado, tem só aqui onde eu sopro. Aqui embaixo é fechado pela água. E quando eu tomo a água, vai mudando o tamanho do meu tubo, né? Por isso que muda o som, a nota musical. Beleza? Galera, vamos então entender como as ondas estacionárias se comportam dentro desses tubos. A gente tem os tubos abertos e fechados. Vamos começar pelos tubos abertos. Tá ok? Então, olha só aqui no meu desenho. Ele é aberto dos dois lados, tá? Quando for fechado, já deixa eu mostrar aqui para vocês como que é a diferença do desenho. Ó, de cá eu não tenho essa circunferência, porque ele é fechado. Beleza? Então, olha só o que vai acontecer aqui. A gente já estudou lá no vídeo anterior de onda estacionária. Isso aqui, ó, deixa eu fazer um desenho aqui. A gente já estudou que as ondas estacionárias têm essa configuração aqui, né? Ó, temos um ventre, outro ventre. Aqui no meio temos um nó. Aqui nas extremidades também temos nós. Isso lá na onda estacionária em cordas, né? Que está presa nas duas extremidades. Ok? Então, um ventre é formado aqui por essa crista e vale, é uma sobreposição, né? Lembra que fica trocando entre crista e vale aqui o tempo todo? Deixa eu até fazer ficou meio torto aqui, mas beleza. Então temos os ventres e os nós. Lembrem-se que o ventre também pode ser chamado de fuso e cada ventre completo tem meio comprimento de onda, beleza? Para a gente ter um comprimento de onda, uma onda inteira, a gente precisa de 2 ventres.
tá? É importante saber isso, saber olhar para uma onda estacionária e saber quantas ondas tem ali. Beleza? Lembraram? Então aqui no tubo aberto, um detalhe importantíssimo é que nas extremidades aqui, ó, sempre teremos ventres, tá ok? Não necessariamente não, eles sempre vão estar cortados, mas sempre serão ventres, tá? Vocês vão ver que em tubos fechados a gente vai ter um nó na extremidade fechada e a principal diferença entre tubo aberto e fechado. Então, olha só, nas extremidades a gente tem ventres e repara que aqui a gente tem um nó, tá ok? Só que esses ventres aqui, eles não estão inteiros, né? Eu tenho metade para um lado, metade para o outro. Então aqui, na verdade, ó, eu tenho meio ventre, então na verdade eu tenho quanto de onda aqui? Aqui eu tenho 1/4 e aqui eu tenho 1/4. Esse total aqui tá me dando então quanto? Tá me dando meia onda. Então olha só, eu tenho um comprimento L que tá me dando lambda sobre 2. E a gente vai chamar isso aqui de primeiro harmônico. O primeiro harmônico me dá meio comprimento de onda. Então, o primeiro harmônico aqui no tubo aberto me dá meio comprimento de onda. Diferente lá dos harmônicos nas cordas, o harmônico aqui em tubos abertos vai coincidir com o número de nós. Eu tenho um nó, então o primeiro harmônico lá coincidia com o número de ventres, né? Na verdade, aqui também coincide, só que é mais difícil de pensar. Ó, que você tem meio ventre com meio ventre, dá um ventre inteiro, então teria o primeiro harmônico. Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. Eu tenho 2 nós, então eu tenho meu segundo harmônico, tá? E quanto que eu tenho aqui de onda, ó? Meu L aqui, eu tenho 1/4, meia e 1/4. Logo eu vou ter então 2 ondas aqui. Então meu L é igual a 2 lambda sobre 2. Tá ok? E por último, nosso terceiro harmônico, olha só, tenho 3 nós. Meu L então vai ser dado por L igual a 3 lambda sobre 2, terceiro harmônico. Repare então que generalizando aqui para um número qualquer de harmônicos, a gente tem a mesma equação lá das ondas estacionárias em cordas. L igual a N, que é o número de harmônico, vezes lambda sobre 2, porque a relação aqui é sempre de meio em meio comprimento de onda. Tá? Se eu dobro o harmônico, eu aumento em meio comprimento de onda. Aliás, né, se eu aumento em um harmônico, eu aumento meio comprimento de onda. Tá ok? Então, a gente vai ter também aqui a mesma relação lá para a frequência que a gente teve em cordas. Ó. No lugar aqui do lambda, eu colocar que lambda é V sobre F, eu vou ter a seguinte relação, que L é igual a N vezes V sobre 2F, isolando o F, opa, agora que eu vi que eu estava assumindo ali, isolando o F vai ficar como? F é igual a N vezes V sobre 2L. Tá ok? A gente chega aqui na equação, então, que me dá a frequência de acordo com o harmônico. Lembrando que a gente chama de frequência fundamental quando o harmônico é o primeiro harmônico é minha frequência fundamental. E aí eu posso ir determinando quais serão as frequências dos próximos harmônicos só mexendo aqui no N. Tá ok? Vamos lá então, ó. Deixa eu só destacar também essa equação aqui, que a gente já conhecia, e vai ser a mesma. Tá? Vamos então aos tubos fechados. Pessoal, o principal que vocês não podem esquecer é que na extremidade fechada do tubo, a gente vai ter um nó. Sempre na extremidade fechada, ó, eu tenho um nó. Sempre, 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 sempre.
Na extremidade aberta, um ventre, ó, até aqui dá para ver que tem um ventre. Esse V aqui ficou parecendo um N. E na extremidade fechada, um nó. Beleza? Reparem que a primeira configuração aqui, ó, eu tenho meio ventre. Concordam? Lembra que um ventre é meio comprimento de onda? Então, um ventre meio comprimento de onda, meio ventre. Eu tenho aqui, então, ó, nesse tubo inteiro aqui, eu tenho, então, 1/4 de onda. Ok? Lambda sobre 4. Então, o comprimento do tubo L vai ser igual, nesse caso aqui, a lambda sobre 4. A gente põe esse 1 aqui, porque eu tenho aqui, então, meu primeiro harmônico. Reparem, então, que a relação no tubo fechado não é mais meio comprimento de onda, e sim 1/4 de comprimento de onda. Olha só o segundo harmônico. Eu tenho um ventre que é meio comprimento de onda e tem mais meio ventre que é 1/4 de comprimento de onda. Mas se eu dividir esse aqui, ó, no meio, o que eu tenho aqui? 1/4 e 1/4. Repara que eu passei de 1/4 para 3/4, não é? Por quê? O que está acontecendo aqui no tubo harmônico fechado? Eu só vou ter, aliás, no tubo sonoro fechado, os harmônicos dele, eu só vou ter harmônicos ímpares. Então, eu passei do primeiro harmônico, que é 1/4 de onda, para o terceiro harmônico, que são 3/4 de onda. Então, ó, terceiro harmônico, meu L vai ser 3 vezes lambda sobre 4. Tá ok? Espacinho tá ruim aqui, né? Ó, pequeno, mas beleza. Quer ver? Já sei. Vou escrever essas equações aqui, ó. O do primeiro deu L igual a 1 vezes lambda sobre 4. O segundo deu L igual a 3 vezes lambda sobre 4. E reparem o último, quantos quartos de onda eu tenho aqui? Ó, 1/4, 1/4, dividindo aqui, ó, 1/4, 1/4 e mais 1/4. O que acontece? Só para lembrar, porque não está entendendo porque eu estou falando 1/4. Porque um ventre é meia onda, meio comprimento de onda. Então, metade de um ventre é 1/4. Quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é meu quinto harmônico. E eu tenho, então, L igual a 5 vezes lambda sobre 4. Então, aqui no tubo harmônico fechado, no tubo sonoro fechado, eu tenho essa relação de que o N sempre será ímpar e vai aumentando, então, em lambda sobre 4 a cada harmônico que eu vou aumentando, só que eles têm que ser sempre ímpares. Então, minha equação aqui do L vai ser L igual a N vezes lambda sobre 4, sendo que o N é ímpar. Beleza? O N aqui no tubo fechado sempre tem que ser ímpar. E aí, como fica a minha equação da frequência? Faço o mesmo esquema, ó. Deixa eu dar uma sumidinha aqui para caber, ó. Faço o mesmo esquema, substituo o lambda por V sobre F. Vai ficar, então, ó, L igual a N vezes V sobre 4F. O F troca de lugar com L, passa multiplicando e o L dividindo. Vai ficar, então, que a frequência é igual a N vezes V sobre 4 vezes o comprimento do tubo. Ou seja, aqui eu tenho uma equação generalizando aí para qualquer harmônico. Lembrando que aqui o N tem que ser ímpar, tá? E se eu quiser achar a frequência fundamental do tubo, eu uso N igual a 1. Beleza? Sempre que falar frequência fundamental é porque está no primeiro harmônico. Vamos aqui para o primeiro exercício, então. Olha só. Exercício 1. Considerando as figuras 1 e 2 acima, que na verdade são abaixo, e com relação às ondas sonoras em tubos, avalie as afirmações a seguir. Afirmação 1. As ondas sonoras são ondas mecânicas longitudinais que necessitam de um meio material para se propagarem, como representado na figura 1. Afirmação 2. Uma onda sonora, propagando-se em um tubo sonoro, movimenta as partículas do ar no seu interior.
na direção transversal, como mostrado na figura 2, e afirmação 3, os tubos sonoros com extremidade fechada, como representado na figura 2, podem estabelecer todos os harmônicos da frequência fundamental. Quais estão corretas? Vamos ver as figuras aqui, gente. Figura 1, figura 2. Só a figura 1 mostra como ocorre a propagação de uma onda sonora. A gente tem regiões aqui de compressão e de expansão do ar, tá? Devido ao movimento da fonte osciladora, vamos pôr uma caixa de som que fica indo para frente, para trás, o que acontece? Ela comprime e expande o ar várias vezes, e aí a gente tem as ondas sonoras, tá? E aqui na figura 2 a gente tem a representação de uma onda estacionária em um tubo fechado aqui na extremidade da direita. Vamos ver quais estão corretas? Antes de eu fazer, pausa o vídeo agora, tenta responder e aí você vê minha resolução, beleza? Afirmação 1. As ondas sonoras são ondas mecânicas, verdade. Longitudinais, verdade. E que necessitam de um meio material para se propagarem, verdade também, como representado na figura 1. Figura 1 mostra que a gente tem uma onda longitudinal, porque aqui, ó, se eu tivesse uma caixinha de som aqui, se eu tivesse uma caixinha de som aqui, o que ela estaria fazendo? Lógico que ficou meio fora da perspectiva. Ela estaria indo para frente e para trás, e na mesma direção eu teria aqui essa compressão e essa expansão do ar. Por isso, então, ela é longitudinal, e como ela precisa do ar, mecânica precisa do meio material. Tá ok? A1 é verdadeira. Deixa eu tomar uma água aqui. Vamos ver se o barulho do tubo mudou. Ó. Quanto maior o tubo, mais grave o som. Quando estava aqui em cima a água, era um som mais agudo. Vai ficando mais grave. Beleza? 2. Uma onda sonora propagando-se em um tubo sonoro movimenta as partículas do ar no seu interior na direção transversal, como representado na figura 2? Não, gente, a figura 2 só mostra o comportamento da onda estacionária. Ela não está representando a onda sonora por si só, né? Ela só mostra que aqui a gente tem uma região de ventre, que ora é uma crista, ora é um vale, e aqui a gente tem uma região de nó, que é onde a gente tem a interferência destrutiva total. É falso. 3. Os tubos sonoros com uma extremidade fechada, como representado na figura 2, podem estabelecer todos os harmônicos da frequência fundamental? Pessoal, quando fala todos os harmônicos da frequência fundamental, seria eu pegar a frequência fundamental e ir multiplicando por todos os números naturais. Não, a gente sabe que são só os ímpares, só harmônicos ímpares para tubos fechados. Então é correto apenas o que se afirma na 1, a 3 é falsa também. Correto então, letra A, ok? Só quero voltar aqui nessa parte, ó. Tem essa equação aqui da frequência, ó, nessa aqui, certo? No tubo fechado, que é o que eu acabei de comentar com vocês da garrafa. Quando eu vou tomando a água vai descendo o nível. O que está acontecendo com o meu tubo aqui, ó? Ele está aumentando o seu tamanho, certo? O comprimento por onde a onda sonora vai se propagar. Se eu aumento o L, o que acontece com a frequência? Ela diminui. Se a frequência está diminuindo, o som fica mais grave. Beleza? É isso que acontece na garrafa d'água. Quando você vai no começo, o som é bem agudo, você vai tomando o líquido, o tubo vai aumentando a frequência, vai diminuindo. Beleza? Vamos voltar para os exercícios então. Ó, exercício 2. Uma orquestra é formada por instrumentos musicais de várias categorias. Entre os instrumentos de sopro, temos a flauta, que é essencialmente um tubo sonoro aberto nas duas extremidades. Uma dessas flautas tem comprimento L de 34 cm. Considere que a velocidade do som no local vale V do som 340 metros por segundo. Levando-se em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da menor frequência, chamada frequência fundamental, que essa flauta pode produzir. Só frequência fundamental vai ser F igual a N
vezes a velocidade dividido por 2L, porque é um tubo aberto dos dois lados. Se fosse um tubo fechado ou aberto de um lado só, que dá na mesma, aqui embaixo seria um 4, beleza? Então, quanto que vai dar essa frequência? Ó, se ele está falando frequência fundamental, menor frequência, o N vai ser 1. A velocidade do som no ar, 340 metros por segundo, dividido por 2 vezes o comprimento dessa flauta, desse tubo, só que tem que estar em metros aqui, tá? Então, vai ficar 2 vezes 0,34, ou seja, 340 dividido por 0,68. Quanto que dá isso, gente? 340 dividido por 0,68 dá exatamente 500 Hz. Tá ok? Então, repara que está diretamente relacionado ao L, né? Inversamente proporcional ao L, como eu expliquei agora mesmo. Se eu aumento o tamanho da flauta, ela vai ficando com um som mais grave, porque a frequência vai diminuindo. Tá ok? Então, que as flautas pequenininhas são muito mais agudas, né? Digamos assim, tem um som mais agudo. Próximo, 3. 2 tubos sonoros de mesmo comprimento se diferem pela seguinte característica. O primeiro é aberto nas duas extremidades e o segundo é fechado em uma das extremidades. Considerando que a temperatura ambiente seja de 20 graus Celsius e a velocidade do som igual a 344 metros por segundo, assinale a alternativa que representa a razão entre a frequência fundamental do primeiro para o segundo tubo. Pessoal, o primeiro tubo, ele falou que é aberto nas duas extremidades. Então, a frequência fundamental dele vai ser F igual a 1 vezes a velocidade aqui, dividido por 2L. Chamar de frequência do tubo 1, tá? E a frequência do tubo 2, ele é fechado em uma das extremidades. Então, o N vai ser 1 também, V, só que aqui é sobre 4L. Tá ok? Ele quer saber a razão entre a frequência do 1 com o 2. Quanto que fica? F1 sobre F2 vai ser o quê? V sobre 2L dividido por V sobre 4L. Nem precisava ter me dado os V's, né? Só ficou 1 sobre 2L. Pode cortar os L's também, ó. Ficou 1 sobre 2 dividido por 1 sobre 4, ou seja, 1 sobre 2 vezes 4 sobre 1, não é? Mantém o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Quanto que vai dar isso? Vai dar 4 sobre 2, ou seja, minha relação aqui deu de 2, né? A razão entre a frequência do 1 e do 2. Isso significa que a frequência do tubo aberto é o dobro da frequência do tubo fechado, tá ok? E faz sentido, né? Porque aqui, ó, no tubo fechado, a gente tem isso aqui dividido por 4. Logo vai me dar uma frequência menor, não é mesmo? Beleza? Vamos ao próximo e último. Uma pessoa, ao soprar na extremidade aberta de um tubo fechado, gente, é importante demais de grifar isso aqui, ó, para não passar batido, obteve o som do primeiro harmônico, cuja frequência é de 375 Hz. Se o som no local se propaga com velocidade de 330 metros por segundo, então o comprimento desse tubo é de quanto? 20, 22, 24 ou 26 centímetros? Gente, é L igual a N vezes lambda, no caso do tubo fechado, sobre 4, certo? Só que ele está me dando uma relação com frequência, com velocidade aqui. O que eu tenho que fazer? Substitui o lambda por V sobre F, ou seja, fica L igual a N vezes V sobre 4F. Tá ok? Agora é só substituir os dados. Ele está falando que é no primeiro harmônico. Então, N vai ser 1. Vamos anotar os dados aqui, ó. N1. Frequência 375 Hz e velocidade do som 330 metros por segundo. Tá? Isso aqui o ideal é já anotar no começo. Esqueci, anotei agora no final
mas é bom você ir anotando para não esquecer de nada e para você poder enxergar qual equação você vai ter que usar. Então, 1 vezes 330 dividido por 4 vezes 375. Pessoal, quanto que vai dar isso? 330 dividido por 1.500. Meu L, então, vai dar 0,22 metros. Deixa eu ajeitar esse zero aqui. 0,22 metros, que é igual a quê? 22 centímetros, letra B. Tá ok? Beleza? Entenderam, então, tubos sonoros, abertos, fechados, tranquilidade total, só cuidado, então, com a diferença entre aberto e fechado. Belezinha? Espero que tenha sido esclarecedora a aula. Se você não entendeu alguma coisa ou se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode mandar nos comentários. Se curtiu, deixa o like. Se não está inscrito ainda, já sabe, né? Se inscreve e ativa as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.